E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, o Stallone Ribeiro. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre uma série de desenho, cartoon, que impactou muito na minha vida, mas talvez não só na minha vida, mas na vida de muita gente que assistiu. E esse desenho é Steven Universo. Na Garnet, na Ametista, na Pérola e no Steven! E eu queria fazer um vídeo assim, tipo, falando o que eu aprendi com o Steven Universo. E o que eu realmente aprendi com o Steven Universo foi... Oh, Steven, os humanos levam uma vida chata, curta e insignificante, então inventam histórias para se sentir parte de algo maior. Querem jogar todos os problemas do mundo sobre um só inimigo para poderem lutar, ao invés de admitirem uma complexa rede de forças além do controle de qualquer um. Ai, eu adoro essa fala da Pérola. A gente pode começar falando da própria Pérola e a dependência emocional dela na Rose, né? E assim também sucessivamente ao Steven, porque ela teve toda a questão da devoção dela pela diamante dela, né? Que no caso a Diamante Rosa seria tipo uma das rainhas do planeta natal. E ela já começou como serva dela, depois ela passou para melhor amiga, serva. A Rose nunca foi uma boa amiga nem parceira, assim, em questões emocionais. O que gerou na própria Pérola, além dos anos de serventia, né, essa dependência emocional. E desde que eu comecei a assistir o desenho, como eu já comecei assim, eu não peguei aquela fase dele lá de 2013, 2014, eu já peguei o barco andando. Eu sempre percebia que tinha alguma coisa estranha no relacionamento dela com o Steven, né? Filho da Diamante Rosa, vulgo Rose Quartz. E eu percebia nela que era não sei se era uma hiperproteção, mas assim também com uma coisa que ela queria servir ao Steven, já que ela não tinha mais a Rose, né, pra servir, né, que depois da rebelião lá não existia mais escravatura na Terra e ela escolheu servir o Steven, assim como ela escolheu servir e ficar ao lado da mãe do Steven. Isso pra mim é uma coisa muito forte que ficou assim nítido de primeira, por eu já ter uma maturidade, já saber mais ou menos como era aquilo, mas a retratação dessa obsessão dela em ter alguém para servir lá, essa dependência emocional dela, foi uma coisa que me chocou bastante, porque tá enraizada aí na cabeça de muita gente no mundo real. O que eu vou fazer quando ela desaparecer? Eu vou perder ela, que nem eu perdi o meu. Outra coisa que me emociona bastante e que eu gostei muito de ver foi o relacionamento da Ruby e da Safira, né? Que são duas gems. E que esse relacionamento delas era simbolizado pela fusão, que é a Garnet, né? Que são personagens maravilhosos. Se você não gosta da Garnet, você tem algum problema muito sério. E que, como eu já assisti, já estando em um relacionamento depois de alguns anos, eu percebi que meu relacionamento tinha passado pela fase Garnet, que é nunca se separar mesmo, nunca sair um do lado do outro. E que até certo ponto isso é normal, né? Existem pessoas que não gostam, mas até certo ponto é normal. E quando veio a última temporada do desenho, né, que mostrou que a Ruby e a Safira constantemente agora se separavam para fazer coisas separadas, isso foi uma coisa que me tocou bastante, porque eu percebi que representava bem o relacionamento e que era uma coisa que parecia sempre estável, mas que ali tinha as suas raízes de instabilidade e que me mostrava que tá tudo bem estarmos juntos o tempo todo, mas também está tudo bem fazer coisas separadas, cada um vai para um lado de vez em quando assim, fazer suas coisas. O que fizemos juntas você não dirá. Nós vamos ficar assim toda a vida. Se você nos separar, voltaremos novas e seremos duas vezes você na hora. Sou feita de amor. Agora, a Ametista foi uma personagem que eu me identifiquei bastante por já ter passado profundamente pelo que ela passou, né? Que eu acho que a maioria das pessoas LGBTQIA+, vão entender o que eu tô falando, que é aquela... A insegurança pode te fazer mal, nos fazer mal a um ponto extremo, mesmo nós sabendo mascarar esse sentimento.
E que se você é inseguro e você tá tendo uma convivência difícil com as pessoas que você ama, você pode chegar e conversar. É sempre a melhor opção, né? Você chegar e conversar com elas, se elas estão fazendo comentários ou deixando a entender que sua existência ali é indesejada. Mesmo assim, se a pessoa te ama mesmo, ela vai saber te ouvir e você tem que também saber ouvir o lado delas. Eu não pedi pra ser assim. Eu não pedi pra ser feita. Ametista. Agora, já com o protagonista, o Steven do universo, eu percebi umas coisas que na época faltavam bastante na minha vivência, porque como você já deve ter visto em outros vídeos meus, eu falei que eu não tive uma adolescência muito boa, eu não tenho uma convivência muito boa com várias pessoas, justo por eles serem pessoas LGBTQIA+, fóbicas, LGBTQ-fóbicas, homofóbicas, falarem coisas desagradáveis, serem pessoas desagradáveis, e eram pessoas que estavam sempre muito perto de mim. E que graças a esses meus traumas de convivência com pessoas desagradáveis, pessoas ruins, eu adquiri o hábito de não conversar, simplesmente cortar as pessoas da minha vida, o que foi um tanto, assim, também é considerado um traço tóxico mesmo, eu deixando bem claro hoje em dia os meus pontos. Se a pessoa não respeitar, eu simplesmente me afasto também. Nessa época era mais diferente, porque eu nem apresentava meus pontos, eu só deixava de mão, dava o famoso ghost, né, que não é uma coisa muito boa de se fazer. Aí eu vendo aquele chato de galocha, que era o Steven criança, né, de 13, 14 anos, ele me mostrou que mesmo você não gostando muito ou não concordando com certos pontos de opiniões, né, porque no desenho não são retratados como opiniões, você tem que conversar com ela, com a pessoa, mostrando o seu ponto de vista e tentando, no mínimo, fazer ideia do que a outra pessoa está tentando se explicar e por que ela age assim, de uma forma meio que negativa, tóxica. Eu não queria nem ser maior. Eu não queria nem ser maior. E esses são alguns dos motivos, né? Assim, vendo os personagens principais desses, fora esses, tem outros personagens, né? Os coadjuvantes secundários que também me ensinaram algumas coisinhas. Mas aqui eu vou focar só nesses 4 ou 5, porque, assim, para ficar um vídeo muito longo, né? E eu também, não sei se vocês perceberam, mas teve um hiato aí de 2 semanas, porque eu tava bem cansadinha, assim, tava com um esgotamento mental mesmo, aí eu me dei essas 2 semanas. E pra você que assistiu até aqui, muito obrigado. Vai assistir Steven Universo, é muito bom, é uma experiência muito boa, principalmente para você criança LGBTQIA+, que cresceu sem muita representação nas mídias, é muito bom. Deixa o like, se inscreva, compartilha, viu? Muito obrigado de novo e até mais!